Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que tem ardido no meu coração há alguns dias. Cheguei a acordar de madrugada essa semana pensando na importância de transbordar esse aprendizado para estender a mão para as mães, principalmente mães, mas serve para qualquer pessoa que tem uma pessoa que ama padecendo com sintomas de depressão. E aí depois eu vou explicar como eu levei esse conhecimento para as outras áreas da minha vida. Quando a minha filha deprimiu, eu demorei um tempinho para entrar em ação e instalar uns drives assim para minha mudança de perspectiva, para minha mudança de visão, os aprendizados que eu precisava ter para sair daquele lugar, né? Eu vou ficar olhando pro lado aqui porque eu tenho umas anotações para eu não me perder, porque senão eu vou falando e daqui a pouco perdi o foco do assunto. Então vamos lá. A minha primeira lição foi que a melhor forma de ajudar um filho é curando-se das suas próprias dores. A minha relação com a minha filha tinha se tornado muito difícil e muito porque eu projetava de alguma forma nela as minhas frustrações, as minhas expectativas, as exigências que caíram sobre mim na minha adolescência, eu acabava repetindo nela, achando que era necessário exigir dela aquelas coisas e nos moldes em que foi exigido de mim. Todo o sentimento de abandono, de rejeição, toda a percepção que a Cristiane criança teve e que tinha causado dor, estava sendo projetada nela. Então, ela já tinha as próprias dores em razão das próprias experiências, o psiquismo dela já estava super fragilizado, enfrentando aquele processo psíquico, e as minhas projeções eram mais carga para ela carregar. Então, a minha primeira dica para você, mãe, para você, pai, que está com um filho com problemas emocionais é cure-se. Sabe aquela historinha clichê do avião que quando cai a máscara de oxigênio você tem que botar em você primeiro? É exatamente isso. A melhor forma de ajudar é se curando. E também um outro exemplo, uma outra metáfora é a seguinte: você não tem como ajudar uma pessoa que está se afogando se você não sabe nadar. Então, é um processo que exige uma cura de todas as pessoas que estão em volta. E se você quer colaborar com a cura do seu filho, da sua filha, cure-se, foque em si mesmo, foque na sua própria cura. A segunda lição poderosérrima que eu tive, que eu aprendi e que transborda na minha vida é enxergar além das circunstâncias. É ativar um olhar de fé. É olhar para aquele filho prostrado que mal toma banho, que não realiza, que não se desenvolve, que está irritável, que está violento, e olhar para ele e ver o além. Muitas vezes, na relação, no embate, na determinação de atitudes ou comportamentos que eles têm que ter, é muito difícil. Mas comece fazendo isso em momentos de você com você. Então, no seu momento que você vai rezar, no seu momento antes de dormir, no banho. Então, feche os seus olhos e se imagine. Imagine como um filme passando na sua mente do seu filho, da sua filha, num futuro maravilhoso. Joga para daqui a 10 anos, para muito além do monte. Então, daqui a 10 anos, quando a minha filha deprimiu, ela tinha 12 para 13 anos. Quando eu descobri essa técnica, essa ferramenta, esse poder, acho que ela já tinha uns 15 para 16. Então eu olhava lá para frente, eu visualizava ela fazendo faculdade, eu visualizava ela rodeada de amigos. Até hoje a imagem que eu construí naquela época vem na minha mente, num gramadão, cheio de amigos, sentada conversando com alguns bichos em volta. Imaginava ela numa sala que eu imagino que seja uma sala de experiências ou de aprendizado de cuidado com os animais. Imaginava ela sendo elogiada pelo professor, imaginava ela namorando, imaginava ela construindo a família dela, imaginava ela casando, imaginava ela com filhos, eu imaginava ela visitando a minha casa no fim de semana. Olha que até hoje eu me emociono lembrando disso. Que louco. Eu tenho a cena dela chegando com uma menininha no colo vestida de branco.
Isso me tirava daquele momento e ativava os meus olhos de fé, de confiança, de crença que Deus não nos desampara. Então, depois que eu me demorava naquela viagem deliciosa de um futuro incrível para ela, de um futuro feliz para ela, e uma coisa importante, eu visualizei ela fazendo faculdade de veterinária porque era uma coisa que ela gostava, que ela dizia que se ela fosse fazer faculdade, ela queria fazer. Isso nos lapsos que ela tinha, porque ela dizia que ia morrer, que ela não ia viver e tal. Então, assim, também tente fazer essa visualização dentro da perspectiva do seu filho, não naquilo que você deseja para o seu filho ou para a sua filha. E depois que eu me demorava naquela viagem deliciosa, eu agradeci a Deus. Agradeci a Deus por toda aquela realização. Aquilo me dava uma energia, um poder, uma potência que eu tenho certeza que atravessava os olhos dela e alcançavam a alma dela. Só para confirmar essa perspectiva, dizem que a oração de uma mãe arromba as portas do céu e mobiliza todas as milícias celestes. E quando a gente faz isso, a gente está realmente crendo que Deus vai nos viabilizar um futuro melhor. Eu não sei descrever o tamanho do poder que surge dentro do meu coração. Eu já me emocionei agora só de falar isso para vocês. E todas as vezes que eu enfrento dificuldades com ela, ou com a minha outra filha caçula também, ela é mais nova, ainda tem idade escolar, às vezes em dificuldade de semana de prova, ela chora, ela fica nervosa. Eu visualizo ela lá na frente, finalizando o ensino médio, realizando coisas, sendo feliz. E isso é absurdamente poderoso. E depois eu comecei a transbordar esse aprendizado para as outras áreas da minha vida. Então, como terapeuta hoje, eu imagino as pessoas que vão chegar, eu imagino as pessoas me dizendo que estão felizes, que estão aprendendo sobre si, que estão se curando, que estão mudando. Eu imagino os meus clientes contando que foram no médico e o médico reduziu a medicação. Eu imagino os resultados aparecendo, eu imagino as pessoas agradecendo, eu imagino eu fazendo grupos de adolescentes, que é um propósito do meu coração de ajudar mães de adolescente, porque eu sofri muito nessa caminhada sozinha. Então, eu transbordo isso para as outras áreas da minha vida. Deixa eu ver aqui o que eu anotei, né? Terceiro aprendizado, terceira coisa muito importante nesse processo do adoecimento psíquico. Muitas vezes, a pessoa não levanta da cama para comer, para tomar banho, para ir para a escola. Eu me lembro, eu me emociono de novo, que quando a minha filha estava bem mal, as minhas colegas estavam comemorando faculdade, que os filhos estavam passando no vestibular. E a minha filha já tinha repetido de ano uma vez e ela não ia para a escola. E se eu me deixasse levar por aquela frustração que ela estava na idade de fazer vestibular, eu ia minar as minhas energias. Então eu observava o ontem dela com o hoje dela. Então era assim, ela hoje tomou banho, ontem ela não tomava. Ontem ela estava numa clínica, hoje ela está em casa. Hoje ela comeu, hoje ela desejou uma faculdade, hoje ela pediu para fazer um curso, hoje ela tomou a medicação. E parabenizava, e elogiava, e reconhecia, criando sinapses neurais positivas, tanto no meu cérebro quanto no cérebro dela. Então, reconheçam todos os pequenos, grandes passos. Aliás, essa é uma dica que eu dou para todos os pais, mesmo que os que não tenham filho com nenhum problema emocional, com nenhuma dificuldade mais marcante. Elogiem os seus filhos, não tem nada assim, não fez mais que obrigação, por favor, saiam disso. Elogiem, reconheçam, estimulem pequenos, grandes passos. Não sejam aquele pai que o seu filho tirou 7, 8, 9, 6 e aí ele fala que, não, ele tirou, o exemplo não é esse, o exemplo é o filho que tirou 10 em todas as matérias e em uma matéria ele tirou 9 e o pai vira e fala, podia ter sido 10. Isso gera um sentimento de insuficiência que vai conduzir o seu filho muitos anos de vida. Vai precisar de muita terapia para se curar disso. Então, resumindo, elogie, reconheça os pequenos grandes passos. Visualize um futuro, visualize seu filho, sua cria para além das circunstâncias. Ative seus olhos da fé e cure-se das suas próprias dores, das suas próprias feridas. A nossa cura cria uma nova perspectiva de mundo, de vida, de amor, de relacionamento, de responsabilidade,
de compromisso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.